Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula de Matemática 02.0. Vamos ver hoje subtração. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim vocês vão ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente, subtração. Primeiro a gente começa com a nomenclatura, as partes de uma subtração convencional. Então, nós temos aqui 7.355 menos 2.481 e o resultado dessa subtração é 4.874. Não se preocupe ainda como se faz essa conta. A gente vai ensinar nos próximos quadros. Aqui a gente vai estar apenas apresentando a nomenclatura. Então, essa parte é o minuendo, essa parte é o subtraindo e nós temos a diferença. Então, nós pegamos o subtraindo, a gente tira do minuendo e o resultado é a diferença. Ou, você também pode pensar dessa forma, a gente sempre faz o minuendo menos o subtraindo e o resultado é a diferença. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, então. Primeiro método. Detalhe, nós vamos aprender dois métodos distintos. Você não precisa dominar os dois métodos. Escolha um método que você gosta mais e procure se aprofundar. Uma curiosidade é que o método do empresta é mais conhecido aqui na região sudeste e sul. O método do vai, que é o próximo método, é mais conhecido nas regiões nordeste e norte. Fica de curiosidade para vocês. Então vamos lá. Primeiro método, método do empresta. Olha só, 7.355 menos 2.481. Como nós faremos essa conta? Da mesma forma que na adição, a gente começa da direita para a esquerda, fazendo cada sequência de cálculo de uma vez. Então, a gente vai começar com o 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Até aí sem problemas. 5 menos 8. Opa, eu não consigo tirar 8 de 5. Então, é aí que começa o empresta. Olha o que eu vou fazer. 5 não dá para tirar 8. Então, eu vou para o vizinho, sempre vizinho à esquerda. E nós temos quem à esquerda do 5? O 3. O 3 vai emprestar uma unidade para o 5. De novo, de novo, de novo. 5 menos 8. Eu não consigo fazer. Então, eu tenho que pedir emprestado. Pedir emprestado para quem? Para o vizinho que está à esquerda do 5. Sempre, sempre, sempre à esquerda. Então, vamos lá. O 3 vai emprestar uma unidade para o 5. Então, o 3 vai deixar de ser 3, vai virar 2. E o 5 vai passar a ser 15. Então, o 3 empresta uma unidade para o 5, o 5 vira 15. E o 3, que emprestou uma unidade, vai virar 2. Então, vamos lá. 15 menos 8. A gente consegue fazer a conta? Sim, nós conseguimos. 15 menos 8 dá 7. Quem sabe tabuada faz isso rapidão. Então, 15 menos 8, 7. Pessoal, o 3, como eu falei para vocês, tinha emprestado uma unidade para o 5, que virou 15. Então, o 3, que tinha emprestado uma unidade, virou 2. Então, agora nós temos 2 e 4. Note que agora eu tenho um novo problema. 2 não dá para tirar 4. Se 2 não dá para tirar 4, eu vou pedir um emprestado para o vizinho. Sempre o vizinho à esquerda. Então, o 7 vai emprestar uma unidade para o 2. O 7, que emprestou uma unidade para o 2, fez com que esse 2 virasse 12. E o 7 mesmo virou 6. Então, de novo, o 7 empresta uma unidade para o 2, que virou 12, e o 7 vai virar 6, porque ele perde uma unidade. 12 menos 4 eu consigo fazer? Sim, eu consigo. 12 menos 4 dá 8. E agora a gente vai para a próxima sequência de conta. O 7 tinha emprestado uma unidade para o 2. Consequentemente, o 7 perdeu uma unidade. Ele passou a ser 6. 6 menos 2 dá 4. E é por isso que se chama método do empresta, porque em várias situações o vizinho da esquerda empresta uma unidade, quando necessário, para o vizinho da direita.
Então, 7.355 menos 2.481, o resultado é 4.874. E agora, pessoal, nós vamos para o próximo método, o método do vai. Então, vamos lá. 7.355 menos 2.481. A mesma conta que nós acabamos de fazer. Como funciona o método do vai? Então, vamos lá. 5 menos 1, 4. Dá para fazer direto. 5 menos 8. Opa, eu não consigo tirar 8 de 5. É aí que entra o método do vai. Então, olha só. 5 não dá para tirar 8. Então, eu vou inventar um aqui do lado. Virou 15. Eu inventei. Sempre que eu não conseguir fazer a conta, eu vou inventar um. O algarismo 1. Então, eu vou colocar o algarismo 1 aqui do lado do 5. Eu inventei esse algarismo. Agora, pessoal, nós temos 15 menos 8. 15 dá para tirar 8? Sim, dá 7. Perceba o seguinte, eu inventei um algarismo aqui. Então, vai 1 aqui embaixo. Olha a pequena diferença. Sempre que eu inventar um algarismo aqui, eu vou aumentar um algarismo, uma unidade, melhor dizendo, aqui embaixo, na próxima sequência de contas à esquerda. Então, se eu inventei um aqui, eu aumento uma unidade no 4, que passa a ser 5. E agora nós temos 3 menos 5. Eu não consigo fazer essa conta. Se eu não consigo fazer essa conta, pelo método do vai, o que eu faço? Eu invento um aqui. Então, virou 13. Sempre que eu não conseguir fazer diretamente a conta, 3 menos 5, eu não consigo fazer. Então, eu vou inventar um. Então, 3 virou 13. 13 menos 5 eu consigo fazer? Consigo. Vai dar 8. Se eu inventei um aqui, eu vou aumentar uma unidade na próxima sequência de subtração. Então, 7, aqui no caso, o 2 vai virar 3. 7 menos 3, nós vamos ter 4. Então, 7.355 menos 2.481 dá 4.874. E é por isso, pessoal, que nós temos o método do vai, porque sempre que necessário, nós aumentamos uma unidade embaixo na próxima sequência de subtração. Tranquilo? Continuando, pessoal, casos especiais com zeros. A gente vai resolver essa conta através do método do empresta. Prepare-se para altas emoções. Então, vamos lá. 2 menos 3. Eu não consigo tirar 3 de 2. O que eu faço? Pelo método do empresta, o 2 tem que pedir uma unidade para o vizinho que está à esquerda. E quem nós temos à esquerda do 2? É o 0. Opa, esse 0 não tem unidades para emprestar. Então, eu vou pedir para o próximo vizinho. Quem que nós temos? 0 de novo. Então, novamente, esse 0 não tem unidades para emprestar. Nem para esse 0, muito menos para esse 2. Então, vamos pedir para o próximo vizinho. Sempre o vizinho à esquerda. Pessoal, 0. Quem que é o próximo vizinho à esquerda? O 4. Então, olha só, como esse 0 não tinha unidade, esse também não, nós vamos pedir para o último vizinho, que é o 4. O 4 tem uma unidade para emprestar? Sim, ele tem. Então, o 4 vai emprestar uma unidade para esse 0 aqui, ó. Então, a gente vai cortar esse 0. Pessoal, se esse 4 vai emprestar uma unidade para esse 0, quanto vira esse 4? Vira 3. Então, o 4 empresta uma unidade para o 0 e, obviamente, vira 3. E esse 0, pessoal, virou quanto? Virou 10. Agora que esse 0 foi promovido a 10, ele tem uma unidade para emprestar para esse 0? Sim, tem. Então, o que acontece? Esse 10 empresta uma unidade para esse 0 e quanto que ele passa a ser? Ele passa a ser 9. Perceba que nós tínhamos 10, ele emprestou uma unidade para o 0, passou a ser 9. Pessoal, finalmente, esse 10 tem como emprestar uma unidade para o 2? Sim, ele tem. Então, esse 10 passa também a ser 9 e o 2 vira 12. Agora, 12 menos 3, eu consigo fazer a conta?
Sim, eu consigo. Então vamos lá. 12 menos 3 vai dar 9. 9 menos 4, pessoal, 5. 9 menos 3 dá 6. E finalmente, não morra de tédio, 3 menos 1 vai dar 2. 2.659. Detalhe, você deve ter percebido que quando a conta possui muitos zeros, o método empresta se torna um pouco confuso. Eu não quero influenciar você de forma alguma. Você tem que escolher aquilo que você gostar mais ou aquilo com que você mais se familiarize. Eu, particularmente, gosto mais do método do vai, mas cada um é cada um, faça você a sua escolha. Continuando, gente, vamos ver então a mesmíssima conta resolvida pelo método do vai. Olha só, 2 menos 3, 2 não dá para tirar 3. O que eu faço? Eu invento 1. Então, aquele 2 virou 12. 12 menos 3 eu consigo fazer, dá 9. Perceba, pessoal, que eu inventei 1 aqui. Então, vai 1 aqui embaixo. Sempre na próxima sequência de subtração, você vai aumentar uma unidade quando você não conseguir fazer diretamente a conta. Então, por exemplo, deixa eu voltar um pouquinho. Opa! Aqui, pessoal, 2 menos 3 eu não consigo fazer. Então, eu invento 1. Virou 12. 12 menos 3 dá 9. Se eu inventei uma unidade aqui, eu vou aumentar uma unidade aqui embaixo na próxima sequência de subtração. Então, esse 4 passa a ser 5. 0 menos 5 eu não consigo fazer. Inventa 1 aqui em cima. Virou 10. 10 menos 5 eu consigo fazer. Vai dar 5. Se eu inventei 1 aqui em cima, aumenta uma unidade na próxima sequência de cálculo. Então, esse 3 passa a ser 4. E, novamente, nós temos 0 menos 4, que eu não consigo fazer. Pessoal, 0 menos 4 eu não consigo fazer, o que eu faço? Invento 1 aqui em cima. 10 menos 4, agora eu consigo. 10 menos 4 vai dar 6. E como eu inventei uma unidade aqui em cima, eu aumento uma unidade aqui embaixo na próxima sequência de cálculo. Por isso o método do vai, porque sempre vai 1 na próxima sequência de cálculo, sempre que você inventa 1 aqui em cima. Tranquilo? Então vamos lá. Como eu inventei 1 aqui em cima, esse 1 aqui embaixo na próxima sequência vai ser promovido a 2. Ele aumenta uma unidade. Então 1 deixa de ser 1 e passa a ser 2. 4 menos 2 eu consigo fazer? Consigo. 4 menos 2 vai dar 2. E deu 2.659. E aí, qual você prefere? O método do empresta ou o método do vai? Você decide. Continuando, pessoal, casos especiais com decimais. Vamos supor que nós tenhamos 40,213 menos 0,65. Nesse caso, da mesma forma que nós fizemos na adição, nós temos que deixar vírgula embaixo de vírgula. Então vamos lá, pessoal. Eu escrevo 40,213, está aqui, e eu escrevo 0,65, está aqui. Perceba que nós temos vírgula embaixo de vírgula. E para facilitar a conta, eu completo com zeros. Então eu vou colocar um zero no final, um zero no começo. Para que isso? Para garantir que os dois números tenham a mesma quantidade de algarismos, só para facilitar a conta. E agora sim eu posso fazer o cálculo. Então vamos lá, pessoal. 40,213 menos 0,65. Coloquei um zero no começo e um zero no final para deixar esses dois números com a mesma quantidade de algarismos. Detalhe, nesse caso, eu já presumo que você saiba ou utilizar o método do vai ou o método do empresta. Eu gosto mais do método do vai, então eu vou fazer essa conta através do método do vai. Então vamos lá. 3 menos 0 dá 3. 1 menos 5 não dá, então eu invento 1, vira 11. 11 menos 5 vai dar 6. Como eu inventei 1 aqui, aumenta 1 aqui embaixo, virou 7. 2 menos 7 não dá para fazer, então inventa 1 em cima. Virou 12 menos 7. 12 menos 7 vai dar 5. Como eu inventei 1 aqui, aumenta 1 na próxima sequência de cálculo embaixo. Então aqui passou a ser 1. 0 menos 1 não dá, então a gente inventa 1 em cima, virou 10. 10 menos 1 vai dar 9. E como eu coloquei 1 aqui em cima,
eu aumento uma unidade na próxima sequência de cálculo. 4 menos 1 vai dar 3. 39,563. Detalhe, deixo bem claro, eu utilizei o método do vai. Se você quiser, você pode também utilizar o método do empresta, tanto faz. Continuando, pessoal, nós temos aqui um outro caso, subtrair número maior de número menor. Por exemplo, vamos supor que a gente queira fazer esta conta, 127 menos 732. Como que a gente faz? Primeiro, eu quero que vocês percebam que a gente pode fazer o contrário, 732 menos 127. Sempre que eu tiver esse tipo de conta, a gente faz ao contrário. A gente pega o número maior menos o número menor. O número maior desconsiderando, obviamente, o sinal. Então, a gente pega o 732 menos 127. Vai dar 605. Pessoal, olha que legal. 732 menos 127 deu 605. Isso significa que nessa ordem é o mesmo resultado, só que com um sinal de menos. Conclusão, 127 menos 732 dá menos 605. Vou dar outro exemplo para vocês. Por exemplo, vamos supor que você queira fazer 3 menos 5. 5 menos 3 dá 2. Opa, se 5 menos 3 dá 2, 3 menos 5 vai dar menos 2. Continuando, pessoal. Propriedades. Olha só, as propriedades que a gente viu para adição, elas não valem para subtração. Eu vou repetir porque isso é extremamente importante. Não valem as propriedades que nós vimos para adição na subtração. Cuidado com isso. Então, olha só. As propriedades associativa, comutativa e elemento neutro não vão ser válidas. Inclusive, nos próximos quadros, eu vou mostrar exemplos disso para que você não tenha nenhum tipo de dúvida a respeito desse conceito. Continuando, gente, propriedade comutativa. A gente já viu a propriedade comutativa na aula passada, a aula de adição. E como nós já vimos, não vale para subtração. O que é a propriedade comutativa? Inclusive, eu dei até o exemplo da chave comutadora, que trocava as impressoras nos computadores mais antigos. Então vamos lá, comutar significa trocar. 5 menos 3 dá 2 e 3 menos 5 dá menos 2. Perceba que se eu troco a ordem, eu também mudo o resultado. Note que 2 é diferente de menos 2. Se isso aqui fosse uma soma, tanto faz a ordem. Por exemplo, se fosse 5 mais 3 dá 8. E 3 mais 5 dá 8 do mesmo jeito. Mas na subtração, a inversão da ordem não dá necessariamente o mesmo resultado. E é justamente o que nós temos aqui. 5 menos 3 dá 2 positivo e 3 menos 5 dá 2 negativo. E você nota, obviamente, que 2 é completamente diferente de menos 2. Conclusão, a propriedade comutativa é válida na adição, mas não é válida na subtração. E uma observação, pessoal. Apesar da propriedade comutativa, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês, e também na aula passada, não ser válida na subtração, eu quero que vocês observem que o valor absoluto, olha só, o 2 aqui e o 2 aqui, ou seja, o valor desconsiderando o sinal, é sempre o mesmo. Inclusive, deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouco mais. Aqui, pessoal. 127 menos 732. Se eu fizer o contrário, ou seja, se eu fizer 732 menos 127, eu vou obter mais 605. Se eu inverter a ordem, menos 605. Obviamente, os resultados são diferentes, mas eu quero que você perceba que o valor absoluto, ou seja, o valor desconsiderando o sinal, é exatamente o mesmo. Dizendo isso, vamos voltar. Deixa eu voltar um pouquinho. Máquina do tempo. Então, olha só, pessoal. Apesar do resultado não ser o mesmo, o valor absoluto, nos dois casos, vai ser o mesmo. E é justamente esse tipo de conceito que nós vamos aprender na aula de módulo, que é um conceito matemático bem mais avançado. E só para citar, já existem aulas de módulo no canal. Dá uma pesquisada. Continuando, pessoal. Propriedade associativa. Olha só. A propriedade associativa não vale para subtração.
A gente viu na adição que eu poderia somar o primeiro e o segundo termos, pegar esse resultado e somar com o terceiro. Ou, se eu quisesse, eu poderia pegar o segundo e o terceiro termos, pegar esse resultado, somar com o primeiro. Isso não é válido na subtração. Olha só, pessoal. 9 menos 6 menos 1. Se eu fizer essa conta, 9 menos 6 dá quanto? Dá 3. E eu copio o menos 1. Então ficou 3 menos 1. Pessoal, 3 menos 1 dá 2. Agora eu vou pegar os dois últimos termos. Vamos ver? 9 menos 6 menos 1. Então vamos lá. 6 menos 1 dá 5. 9 menos 5 dá 4. Perceba que 2 é completamente diferente de 4, ou seja, a propriedade associativa não é válida na subtração. Nerk, eu tenho uma dúvida, pode falar. Tudo bem, eu entendi que a propriedade associativa não é válida na subtração, mas como que eu faço essa conta? Vamos lá, pessoal, bônus para vocês. Como nós calculamos 9 menos 6 menos 1? Assim, pessoal, eu posso fazer de dois jeitos. 9 menos 6 menos 1. 9 menos 6 vai dar 3. Tira 1, vai ficar 2. Eu posso fazer desse jeito, ou também eu posso começar do final. Perceba o seguinte, muita gente vai confundir isso aqui com isso aqui. Aqui nós temos um parênteses. O fato de nós termos um parênteses muda completamente a conta. Perceba que aqui dentro nós temos um 6 positivo e um negativo. Aqui não. Aqui nós temos um 6 negativo e um negativo. Esses dois caras são negativos e aqui dentro só um é negativo. Por conta disso, o parênteses muda completamente o resultado. Então não confunda 9 menos, abre parênteses, 6 menos 1, fecha parênteses, com 9 menos 6 menos 1, sem parênteses. O resultado é completamente diferente. Então vamos lá, pessoal. 9 menos 6 menos 1. Pessoal, menos 6 menos 1. Você estava devendo R$6 no banco. Aí você passou a dever R$1. Se você estava devendo R$6 e passou a dever outro real, quantos reais você ficou devendo? Você ficou devendo R$7. Então, menos 6 menos 1 é menos 7. E 9 menos 7 vai dar 2. É lógico que aqui eu avancei um pouquinho. Então, eu quero que você não se preocupe nesse primeiro momento com a questão da expressão numérica. A gente vai ter vários exemplos, a gente vai ter uma aula específica sobre expressão numérica. Eu apenas coloquei esse quadro para já fixar desde já que o uso de parênteses pode com certeza alterar o resultado de uma conta. Exatamente por isso, no caso da subtração, a propriedade associativa não é válida. O mais importante aqui é que você guarde que a propriedade associativa não vale na subtração. Continuando. Elemento neutro. Esse é bem fácil. O elemento neutro não existe na subtração. Pessoal, vamos supor que nós tenhamos 0 menos 4. 0 menos 4 é menos 4. Como que você entende isso? Você tinha R$0 no banco, sua conta estava zerada. Aí você foi lá e sacou R$4. Qual é o novo saldo da sua conta? Sua conta está R$4 negativo. Então 0 menos 4 é menos 4. E se eu fizer 4 menos 0? Pessoal, eu tenho 4 balas, eu não tiro nenhuma bala. Quanto que nós temos de balas? 4 balas. Perceba então que esses dois resultados são diferentes. Menos 4 é diferente de 4, apenas o valor absoluto é igual, ou seja, o valor desconsiderando o sinal. Mas não importa, a questão é que a propriedade do elemento neutro não existe na subtração. Se eu fizer 0 menos 4, vai dar um resultado diferente de 4 menos 0. Ou seja, ele não é neutro, ele afeta sim o resultado da subtração. E finalmente nós temos uma nota. Novamente, apenas o valor absoluto, conforme eu já expliquei, será o mesmo nos dois casos. Continuando, gente. Subtração entre reais. Então vamos lá. A gente vai ter uma aula específica sobre subtração entre reais. Eu apenas estou adiantando para que quando nós tratarmos dessa aula, você não fique tão perdido. Outra coisa importante é que muitos alunos decoraram a famosa frase menos com menos dá mais. Ah, Nerk.
menos com menos dá mais. Isso só é válido quando você tiver uma multiplicação ou divisão. Isso não é válido na soma ou na subtração, pessoal. E a gente vai ver no próximo quadro uma explicação detalhada sobre esse assunto. Vamos lá então. Em contas de subtração, podemos sempre associar os exemplos mostrados com situações bancárias de saldo positivo e negativo. Eu acredito que todos vocês, ou quase todos vocês, sabem mais ou menos como que funciona o sistema bancário. Eu acredito que a maioria, se não praticamente todos vocês, já devem ter visto um saldo ou um extrato bancário. Como muita gente é leiga, normalmente o banco não coloca mais e menos. O banco coloca saldo credor, saldo devedor. Saldo credor é valor positivo, saldo devedor é valor negativo. Mas a lógica é exatamente a mesma. Então, por exemplo, se você tiver R$20 positivo na sua conta, saldo credor. Se você sacar esses R$20, sua conta vai ficar zerada, zero. E se você sacar mais R$20 de uma conta zerada, a sua conta vai ficar R$20 negativa. Ou seja, você vai ficar com menos R$20 na sua conta. Você está devendo R$20 para o banco. Vamos ver então alguns exemplos práticos. 3 menos 2 é 1. Eu acho que essa é bastante simples. Ninguém tem dúvida que 3 menos 2 é 1. A dúvida começa aqui, pessoal. 2 menos 3 é menos 1. Por quê? Você tinha R$2 no banco. Aí você foi lá e sacou R$3. Você entrou no limite. Você entrou no chamado cheque especial do banco. Então você tinha R$2, sacou R$3. Se você tinha 2 e sacou 3, a sua conta ficou negativa em R$1. Tá aqui, ó. Se nós tirarmos R$3 de uma conta com R$2, nós teremos R$1. Negativo, né? E aqui, pessoal, menos 2 menos 3. Gente, você tinha menos R$2, ou seja, a sua conta estava R$2 negativa. Aí você foi lá na conta que já estava R$2 negativa e tirou R$3. Pessoal, a sua conta já estava negativa em 2. Você foi lá e tirou 3. Quanto é o seu saldo? Menos 5. Por quê? Porque a sua conta estava negativa em R$2. Você tirou R$3. Se você já devia 2, quanto você passou a dever? Você passou a dever 5. Se você usar o bom senso nesse tipo de conta, não tem como errar. Muita gente usa a bitola. Ah, Nerk, é muito fácil, menos com menos é mais 5. Mas eu pergunto para vocês, vamos usar o bom senso. Faz sentido você dever R$2, depois você tirar R$3 do banco e a sua conta ainda ter R$5? De onde que surgiu esses R$5? É mágica? Se você usar o bom senso, você não vai cometer esse tipo de erro crasso. E aqui, pessoal, menos 2 mais 3. Bom, você estava devendo R$2. Aí você foi lá, colocou R$3. Você não tirou, você depositou R$3. Bom, a sua conta estava negativa em R$2. Só que como você depositou R$2 desse dinheiro, abateu esses 2 que estavam negativos. Consequentemente, a sua conta ficou positiva em R$1. Ou, se você quiser, mais simples, menos 2 mais 3 vai dar 1. Sua conta ficou, então, R$1 positiva.